todos, meu nome é Roberto, mais uma vez aqui ajudando o Joel, auxiliando aqui na live de hoje. Pedimos desculpa pelo barulho, que realmente está uma chuva forte aqui, que talvez vai atrapalhar um pouco. Hoje o assunto da live são as boinas HDs, que o Joel vai começar a mostrar e explicar melhor a vocês. E vamos começar aí, Joel. Bom dia, Joel. Bom dia a todos, estamos mais uma manhã aqui com vocês para essa transmissão ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre as nossas boinas, as boinas HD, destinadas, vamos dizer, a poliprisas rotorbitais. Como é uma ferramenta que os polidores estão começando, vamos dizer, a usar muito, o mercado se abriu para esse tipo de ferramenta. Todo mundo hoje praticamente está tendo um pouco de acesso. Realmente nós não tínhamos acesso a esse tipo de politriz. Hoje, como nós temos acesso a esse tipo de ferramenta, então automaticamente as boinas específicas para esse tipo de politriz, a Leica-Altre desenvolveu, criou no Brasil. Chegou há pouco tempo, mas lá fora já tinha essas boinas há muito tempo. Então nós vamos explicar um pouco mais para você sobre essas boinas. Você que já tem a sua pergunta, já tem a sua dúvida sobre as boinas da Leica-Altre HD, você já pode ir comentando com a gente, já vai interagindo com a gente, mandando seu bom dia, para que nós possamos, vamos dizer, trocar essas informações, essas ideias, para melhor, vamos dizer, tirar as dúvidas de vocês, para melhor resolver aquele tipo de dificuldade que às vezes há. Quando se fala em boinas HD, elas são específicas, exclusivas para politrizes rotorbital dual action. Por quê? Uma das coisas que acontecem, às vezes nós temos a politriz dual action e acabamos usando as boinas que não são indicadas para esse tipo de politriz, e acaba, vamos dizer, danificando a boina mais rápido, acaba acontecendo alguns, e sem falar no próprio aproveitamento da própria máquina, né? Como, digamos assim, esse conjunto politriz, boina, composto, esse conjunto vai se unificar, vai ser perfeito para realmente você tirar um bom resultado e você conseguir aquilo que você espera do polimento. As boinas HD, a gente tem ela em três densidades, né? Agressiva, a média e a fina. Temos a nossa boina de lã com espuma roxa, que também pode ser usado na politriz dual action sem problema nenhum. E uma das grandes características quando nós falamos em boinas HD, ela vem com dois tamanhos, né? Antes de comentar sobre esse detalhe das características, ela vem em dois tamanhos, para realmente, às vezes tem politrizes rotorbital que vem com dois tamanhos de prato. Nós temos, ó, ela de 7 polegadas de diâmetro, a parte externa da boina, e de 6 polegadas onde ela vai presa no prato, ou seja, para um prato de 6 polegadas a boina tem 7 polegadas. Depois a gente explica para vocês o porquê essa diferença de tamanho. E temos ela de 6 polegadas e a parte interna da boina de 5 polegadas. Então, para realmente, às vezes tem politriz que vem com um prato de um tamanho, com suporte para boina, né? Essa seria a palavra mais interessante, vem com suporte de boina de um tamanho, e outras vêm com outro suporte de outros tamanhos. Então, para realmente a boina se adaptar a esse tipo de politriz, a Leica-Altre tem esses dois tamanhos. Roberto, algum? Bom dia, Adalberto Brito, e bom dia, Robério Rocha. Prazer em tê-los aí. E vamos continuando com o Joel. Esperamos que mais pessoas entrem aí para compartilhar com nós sobre as boinas aí. Um bom dia, né, o Adalberto. Dedé tá sempre junto com a gente, né? E da Visual Car. Como é que é o nome do outro, Roberto? Robério Rocha. Roberto, bom dia também, né? Vocês estão sempre junto com a gente. Como o Roberto já comentou no princípio da transmissão, não sei se dá para vocês perceber o barulho aí, mas aqui a chuva está bem intensa, né? Chovendo bastante. Então, se atrapalhar, a gente já pede desculpa para vocês desde já, mas o Thiago está tentando, vamos dizer, pegar bem de perto para vocês ouvir bem. Eu vou explicar mais um pouco para vocês sobre as características das boinas HD Leica-Altre para politriz rotorbital. Um dos detalhes principais, se nós formos usar uma boina normal de politriz rotativa na politriz rotorbital, ela não tem esse detalhe da parte de baixo da boina, onde é que ela vai entrar em contato com a peça, ela é maior. O que isso significa no trabalho? O que isso vai querer dizer no seu
dia a dia lá usando essa boina na sua politriz rotorbital. O que acontece? Pelo sistema da politriz Dual Action, ela vai fazer esse tipo de trabalho. Se eu tiver uma boina reta, automaticamente o prato da boina vai acabar atrapalhando e você entrar em algumas quinas, em alguns detalhes, algumas situações, vamos dizer, de quina, ela não vai ter o contato, você vai correr o risco do prato bater na peça e acontecer um acidente. Então esse detalhe dessa boina dela ser maior, ela vai aumentar em 10% o alcance. Ela vai aumentar em 10% o alcance nas peças, nos lugares de difícil acesso, nas quinas, vamos dizer, e algumas curvas assim por diante, que às vezes você não consegue ter o acesso, por causa que a boina normal, até tem uma aqui, vou pegar aqui para vocês, uma boina reta, o prato vai acabar atrapalhando e vai correr o risco de você ter um acidente, desse prato bater perto da maçaneta, retrovisores, em várias situações do carro, em várias partes do carro. Então por isso ela tem esse sistema, vamos dizer, de ser maior a parte de baixo, para realmente você ter acesso nos lugares. Vocês podem perceber aqui na quina do balcão, a politriz chegou lá no cantinho e a politriz ainda está longe. Isso o que vai evitar de você ter um acidente. Esse é um dos detalhes dessa boina ter esse sistema. E outro detalhe muito interessante é o sistema de espuma, as densidades da espuma. Vocês podem perceber que a parte de baixo da espuma tem a espuma que vai trabalhar sobre a peça, e depois nós temos essa parte densa na boina, mais densa, para quê? Para que aconteça que a parte de baixo possa se modelar até mesmo em curvas do carro, né? Como paralamas e vários capuz assim por diante, para que ela possa se modelar nas partes do carro onde é que estão curvas, côncavas e assim por diante, e a parte de cima não perde o contato, vamos dizer, no suporte para a boina. E outro detalhe importante, não só perde o contato, mas você mantém o prato da politriz rotorbital plano. Ou seja, o prato da politriz rotorbital está plano, ela vai ficar plana e só vai ceder a parte de baixo da espuma para ela que se modelar nas partes, nas curvas assim por diante do carro. Ou seja, para facilitar, porque nós sabemos que falando em politriz rotorbital, você não pode estar forçando o canto da politriz, que automaticamente os acidentes vão ser quase que inevitáveis se você começa a forçar o canto da politriz assim por diante. Roberto. Bom dia, Denis Ruschel. Prazer em recebê-lo aqui na nossa live. O João vai continuar aí falando um pouco mais. Caso alguém tenha alguma dúvida, que tem mais pessoas online aí, se puderem nos mandar as dúvidas aí pra gente já tornar a boina mais conhecida ou tirar dúvidas de vocês, é um prazer. A gente está aqui para isso mesmo. Como a gente estava comentando, Roberto, bom dia a todos. A gente acaba não lembrando o nome de todos, né? Um bom dia a todos. E outro detalhe muito interessante das boinas Dual Action, boinas HD para politriz Dual Action, é essa câmera de refrigeração que vem no meio dela. Para quê? Para que não aconteça o aquecimento, da boina. Então, uma das coisas que nós sabemos que a politriz Dual Action, ela praticamente a boina não aquece. O aquecimento é mínimo, né? Comparado à politriz rotativa, o aquecimento é muito pouco comparado à politriz rotativa. A politriz rotativa se aquece bastante, mas a parte de cima da politriz, todos nós sabemos que ela acaba aquecendo bastante pelo sistema, vamos dizer, da própria politriz. Então essa câmara de refrigeração vai fazer com que acaba se refrigerando até a parte do prato da politriz. O prato também da politriz, vocês podem ver, todas as politrizes praticamente têm esse sistema dessa câmara de refrigeração. Para que se evite, vamos dizer, o superaquecimento ali dentro e não venha danificar a boina. Então ela também tem esse sistema, vamos dizer, de câmara de refrigeração para realmente não danificar a boina, E outro detalhe muito interessante quando você fala em boinas para politriz Dual Action é o balanceamento da boina. Todas as boinas da Lake Country feita para politriz Dual Action, elas são balanceadas. Para quê? Porque a politriz já tem, vamos dizer, o seu curso, que vai fazer com que a pessoa, às vezes, se não tiver
vamos dizer, habituado a trabalhar com uma ferramenta dessa, não fez um treinamento, porque às vezes nós, polidores, vemos do sistema de politriz rotativa, fala, não, a politriz rotativa é difícil, tem as suas técnicas, eu simplesmente vou pegar uma politriz dual action e vai ser fácil. Toda politriz, toda ferramenta tem os seus segredos, tem, vamos dizer, aqueles detalhes que vai ajudar realmente o nosso trabalho, que realmente vai facilitar. E você tendo esses segredos, automaticamente você vai ter um melhor resultado do conjunto politriz, boina e o próprio composto polidor. Para quê? Para que você chegue num resultado esperado mais rápido e com uma qualidade, que é o grande objetivo de você ter várias ferramentas no seu dia a dia de trabalho. Quando você fala em polimento, é você chegar num resultado o mais rápido possível com qualidade, que é o grande objetivo quando nós falamos em Malco, quando nós falamos nas boinas Lake Country, é você conseguir chegar nos resultados esperados, ter aquela qualidade de trabalho que às vezes você buscava antes e não conseguia chegar com as ferramentas, né? E no caso com os produtos e as boinas você consegue com facilidade. Como nós sempre comentamos falando de Malco e Lake Country, os produtos e as boinas realmente facilitam o trabalho do polidor, realmente dá aquele up a mais para o polidor chegar naquilo que ele espera sem muita dificuldade. Esse é o grande detalhe, acaba se tirando muitas dificuldades do trabalho. Roberto. Bom dia, pessoal, aqui BR Lavações de Rolândia. Obrigado pela audiência, o pessoal comentando aí que para tudo para assistir a nossa live. O Maicon Monteiro, bom dia, Maicon. E o Nilson, ele tá... Bom dia. O Nilson está perguntando se a boina não seria recomendada para RUPS. Utilizei esta boina nesse equipamento. No caso, quando a pergunta do Nilson, a boina recomendada para RUPS, né? Marcas de politrizes, né? Existe até, a gente não vai entrar muito nesse detalhe sobre marcas de politrizes. A ferramenta que você vai usar, se ela for de boa qualidade, as boinas da Lake Country, elas são balanceadas, são preparadas para politrizes dual action. Não importa a marca, às vezes existe ferramentas que já tentam vender junto às suas boinas. Normal, isso, vamos dizer, é uma questão de marketing, de comércio, assim por diante. Mas uma das marcas, vamos dizer, que praticamente fabrica boinas o tempo, uma das marcas mais antigas americanas na fabricação de boinas é a Lake Country. A Lake Country, ela fabrica boinas, vamos dizer, até para todo tipo de politriz, todo tipo de... Quando se fala em boinas, se fala em boinas Lake Country. A qualidade, vamos dizer, não tem. E quando se fala em marcas de politriz, as boinas Lake Country são para todos os tipos de politrizes. Para todos os tipos de politrizes, ela se adapta a todo tipo de politriz. Tanto é que existe esse tamanho de pratos, né? De boinas, os pratos, segundo o tamanho do prato da politriz, a boina vai se adaptar à politriz. Uma das coisas que acontece muito aqui no Brasil com a gente, às vezes tem algumas politrizes que não são, as politrizes não são balanceadas e não vou dizer de boa qualidade, né? Mas a importação, algum detalhe, vamos dizer, não vamos nem entrar nessa, né, para não criar nenhuma polêmica, mas quando se fala em politrizes de boa qualidade, as boinas são 100%. Uma das coisas que acontece, às vezes existe algumas politrizes que não tem uma boa qualidade. Esse é o grande detalhe, nós sabemos disso e acontece que essas politrizes às vezes não vêm com balanço, o tranco dela, como se fala, vamos dizer, a órbita dela, às vezes é muito seca, não são politrizes macias e acaba dificultando o trabalho do operador. Mas quando se fala em marcas e politrizes de boa qualidade, as boinas são adaptadas a todos os tipos de politrizes dual action, isso sem exceção. Tanto é, né, como a gente comentou no princípio, ela vem em vários tamanhos, mediante o tamanho do prato. E outro detalhe, elas são balanceadas para que realmente, vamos dizer, fazem a diferença. Como nós já sabemos, às vezes a politriz sem a boina, ela acaba até tendo uma trepidação. A partir do momento que você coloca a boina, ela acaba parando essa trepidação. Ou seja, ela é feita para
resolver esses problemas de trepidação. O balanceamento das boinas é 100% preparado para o tipo de politriz dual arctic. Roberto. Bom dia, Giovanni Mesquita acabou de chegar aqui com a gente. Nilson, não sei se a sua dúvida está solucionada. Se tiver mais alguma pergunta aqui, o João está à disposição. Se tiver mais alguém com alguma dúvida aí, o Giovanni que acabou de chegar, só chamar a gente aí. Então, quando se para boinas HD, para politriz dual arctic, é específico para esse tipo de situação. E as características dela, as qualidades dela são para esse tipo de finalidade. Ela vai conseguir resolver todos os problemas, vai conseguir, vamos dizer, que às vezes nós tínhamos quando nós usávamos uma boina não preparada para esse tipo de politriz. O que a gente quer dizer em palavras simples, essa boina ela é preparada para ser usada com a politriz dual arctic. Ela é feita para aquelas dificuldades. Às vezes nós tínhamos a politriz e não tínhamos uma boina adequada para esse tipo de politriz. Aí, como nós sabemos, nós polidores acabávamos usando a boina da politriz rotativa. E ela não está preparada, ela não está adaptada, né? Seria essa a palavra, para esse tipo de politriz, e acabava, vamos dizer, a gente perdendo em tempo, perdendo em qualidade, em vários tipos de detalhes que essa boina acaba trazendo, vamos dizer, e facilitando a vida do operador, feita para esse tipo de politriz. E quando se fala em boina feita para politriz dual arctic, Lake Country, não precisamos nem comentar mais muito sobre isso. Uma das marcas, vamos dizer, mais antigas nos Estados Unidos, falando em qualidade, em durabilidade também, né? Você fala em qualidade, durabilidade e diversidade de boina, o tipo de boina, às vezes, de necessidade que vocês têm. A Lake Country produz esse tipo de boina para quê? Para facilitar a vida do polidor, assim como os próprios produtos da Malco. A gente sempre, por isso esse casamento Malco e Lake Country, essa união, realmente é para facilitar a vida do polidor. Quando você fala em compostos polidores, o tipo de necessidade que você tiver, o tipo de composto polidor que você imaginar, pela quantidade de vernizes e tipo de pintura que existe, a Malco tem um composto para esse tipo de verniz, para esse tipo de pintura. E automaticamente as boinas vêm nesse mesmo segmento. Por isso a Malco, no caso a Personale, optou pela própria Lake Country para suprir todas as necessidades. Roberto. Aqui uma pergunta da BR Lavações. Essas boinas são indicadas para quais marcas e produtos? Alguns pedem aquecimento da peça, outros não. Muito interessante, vamos dizer, esse detalhe, para qual marcas de produto é indicado. As boinas são indicadas para todos os tipos de marcas de produto. As boinas são indicadas para as politrizes dual arctic, ou seja, o produto que vai usar. Aí o interessante essa pergunta, alguns produtos resistem ao calor, outro produto não resiste ao calor. Quando a gente comentou o aquecimento do produto com a politriz dual arctic é um pouco menor do que propriamente com a politriz rotativa. Nós sabemos que a agressividade da politriz rotativa é muito maior do que a própria agressividade da politriz dual arctic. Ou seja, a rapidez, a facilidade como se consegue às vezes causar um acidente, né? Não sei se seria esse o comentário, com uma politriz rotativa é muito mais fácil você forçar um pouco um canto, ficar parado ali. Ou seja, o sistema de trabalho de uma politriz é diferente da outra. Agora, a indicação para os compostos polidores, as boinas e a politriz são indicados para todo tipo de compostos polidores. Um dos detalhes que acontece, pessoal, de uma maneira simples, nós percebemos que houve uma evolução nos tipos de pintura. Se nós pegarmos 10 anos, 15 anos atrás, os tipos de pintura eram totalmente diferentes dos tipos de pintura de hoje. Ou seja, os vernizes, até mesmo, vamos dizer, a tinta monocapa, o PU, como é chamado. Antes nós tínhamos o esmalte sintético, nós tínhamos a pintura duco, existia o verniz acrílico, coisa de 20 anos atrás, e houve uma evolução nesses tipos de vernizes, nesses tipos de pintura. E uma das coisas que nós polidores, no princípio existia só um tipo de produto praticamente para nós fazer o processo de polimento.
E nós usávamos, vamos dizer, um tipo de produto que você usava lá no esmalte sintético, lá na pintura Duco, nós usávamos em vernizes duro. Não vamos nem entrar nesse detalhe de qual produto nós usávamos antes. E automaticamente a Malco, no caso, houve uma evolução nos compostos polidores, mediante a necessidade que se apareceu pela evolução da tinta, pela evolução dos vernizes, assim por diante, os compostos também evoluíram. Esse é o grande detalhe, porque não, às vezes a gente quer usar um composto polidor que foi feito para o esmalte sintético, ou até mesmo o próprio PU, quer usar em vernizes duros, em vernizes cerâmicos. Existe, vamos dizer, um tipo de composto diferente, o tamanho do composto, a lubricidade do composto. Se nós formos entrarmos nesse detalhe, existe uma infinidade de situações. Depois, por isso que vocês olham e vê, mas a Malco tem vários compostos. A Malco tem vários compostos porque, mediante a necessidade de vocês, para cada tipo de pintura, a Malco vai se adaptar com um composto para resolver aquele problema. Resolver e trabalhar naquele tipo de pintura, porque as pinturas evoluíram, os vernizes evoluíram e os compostos também estão evoluindo. Esse é o grande detalhe, Roberto. A BR Lavações aí, se tá respondida a sua pergunta, se tem mais alguma dúvida, estamos à disposição aí. Por enquanto é isso aí, pessoal. Não sei se você tem mais alguma coisa, João. Vamos, no caso a gente vai finalizar, né? Mas qualquer dúvida depois a gente pode trocar. Mas as boinas foram feitas para politriz, independente do tipo do composto que você for usar. Esse detalhe do composto receber calor e outros compostos não receber calor, uma das coisas que a gente sempre comentou, a partir do momento que um composto polidor ele não está preparado para receber uma certa quantidade de calor, automaticamente ele seca. A gente sempre comenta, todo composto polidor, até agora eu não vi, né, de uma maneira diferente. A gente está aberto a opiniões, mas a gente tem vários tipos de compostos aqui, a gente faz teste com tudo que vocês imaginar, mas a partir do momento que você tiver um composto polidor que ele seca na peça, o objetivo dele muitas vezes é fazer o mascaramento, é ficar impregnado na peça. Então existe esse detalhe, que a partir do momento que você fala em compostos profissionais, quando você fala em composto polidor da Malco profissional, realmente é para resolver todo tipo de problema. E ele pode se trabalhar a temperatura, tanto a rotação, o composto se adapta. Essa palavra é muito interessante. Existe uma regra dentro do composto polidor, determinado pela própria fábrica, onde é que ele vai ter o melhor resultado. Mas dentro dessa escala, dessa regra, vamos dizer, de rotação, de maneiras de uso, o mais interessante da Malco é que o composto se adapta ao tipo de polidor, o estilo de polimento, que cada um às vezes pule de uma maneira, cada um tem um estilo de polimento, um mais agressivo, outro menos agressivo, um trabalha com giro, vamos dizer, um composto polidor que trabalha num giro de 1200 a 2200, uns trabalham no giro 1200, outros trabalham no giro 2200, ou seja, o composto polidor se adapta a esse tipo de situação. E outro detalhe interessante, eles também se adaptam ao clima. A partir do momento que você tem um composto polidor que se adapta à necessidade de você, da maneira que você trabalha, e ao clima que você trabalha, vamos dizer, é para realmente facilitar. Por isso que nós falamos sempre os compostos polidores da Malco, junto com as boinas Lakeout, falando das boinas, eles se adaptam, eles chegam, vamos dizer, para resolver o problema, seja qual ele que você tem, mas da maneira que você está habituado a resolver o problema. Não, o composto polidor é bom, mas eu preciso, vamos dizer, trabalhar com ele de uma maneira técnica, de uma maneira que talvez eu não vou conseguir trabalhar. Não, o composto polidor ele vai se adaptar à maneira que você está acostumado a trabalhar. Esse é um dos grandes detalhes. E como hoje nós falamos para vocês sobre as boinas HD, existe ela nos dois tamanhos, né, para adaptação a todo tipo de politriz. As boinas foram feitas para todos os tipos de politriz dual action, né? Não é específica para essa boina. O que acontece? Às vezes existem marcas de politrizes que tentam vender o seu pacote, mas às vezes eles fabricam
ferramentas e não estão tão preparados para fabricar boinas. Às vezes essas boinas são até terceirizadas, mas daí, como se diz, quer se vender o pacote, aquele detalhe de marketing, parte comercial, assim por diante, é outro detalhe, é outra situação. Agora, quem desenvolve boina, quem investe em tecnologia, quem trabalha com boinas é a Ley Country. Realmente existem outras marcas, mas a Ley Country, vamos dizer, uma das mais antigas, e quando se fala em qualidade, em desenvolvimento de tecnologia e ferramentas para politriz, que são no caso as boinas, a Ley Country, vamos dizer, está no mercado há muitos anos, então realmente faz aquilo desenvolvido para esse tipo de detalhe. Roberto. Então, pessoal, gostaria de me despedir aqui, agradecer a atenção de todos, pedir desculpa mais uma vez pelo barulho às vezes excessivo aí, às vezes o corte, né, essa coisa de chuva atrapalha um pouco até na velocidade da internet, tudo. Gostaria de convidar todos mais uma vez para fazer contato com a gente, para a gente poder estar explicando e convidando vocês, passando todas as informações do nosso curso que vai acontecer em novembro agora de novo, que isso aqui é ministrado pelo nosso técnico Joel. É um curso de 3 dias aí, muito bem, 80% prático, então tanto ajuda pro profissional, para quem quer adquirir uma noção e começar a trabalhar na área de polimento. Abraço a todos e obrigado pela visita. Um bom dia a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que aparecer depois, vocês passam para a gente está aqui pronto a responder aqui. Talvez você não participou ao vivo com a gente, mas depois, quando você for assistir, tiver alguma dúvida, surgir algum detalhe de curiosidade, você passa para a gente vai mantendo-nos informados, passando essas informações, trocando essas ideias, como a gente sempre comenta com vocês. Um bom dia a todos, um abraço a todos, esperamos vocês na próxima transmissão.